Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Bel no vídeo de hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal do Bel Maria, exatamente. E hoje é vídeo de quê? De análise pós-jogo, é vídeo de análise pós-jogo, de vitória da seleção brasileira. 3-0 Brasil, uma belíssima vitória para cima da seleção da Escócia. Seleção da Escócia que muita gente tava com medo, a gente tava falando que era uma seleção chata, que ia vir fechada e tudo mais. De fato, a gente viu que não teve muitas dificuldades, né? O Brasil foi muito bem, o Brasil foi muito superior, mereceu a vitória, mereceu os 3 pontos, mereceu a classificação em primeiro lugar. Acho que foi melhor até do que a gente imaginava, né? Eu tava imaginando um jogo um pouquinho mais complicado. No meu bolão, né, famoso bolão, tinha colocado ali 3-1 para a seleção brasileira. Por um golzinho eu acabei não cravando, assim como foi no jogo do Marrocos e Haiti, né, que eu coloquei 4-1 para Marrocos e foi 4-2. Então foi realmente ali muito perto de eu conseguir cravar esse jogo, mas não tô reclamando não, né? Importante a seleção brasileira ganhar, importante o Brasil vencer, e estamos classificados como primeiro para a próxima fase. Inclusive, rapaziada, já vou pedir para você deixar seu like, para você se inscrever se não é inscrito. É muito importante que você deixe seu like, é muito importante que você mais uma vez fale aí para mim se você tá gostando dos vídeos, né, se tá legal, o que você tá achando dessa Copa do Mundo. Tá saindo muito conteúdo aqui no canal, né, tá saindo vídeo de seleção da primeira rodada, seleção da segunda rodada, saiu os cortes do primeiro jogo lá do Brasil, né, o jogo passado eu acabei não fazendo vídeo porque, enfim, não vi o jogo em casa, vi o jogo com os meus amigos e tudo, mas, e aí também tá saindo outros cortes, né, saiu um corte, né, um TikTok, um Reels, falando sobre a eliminação da Turquia, e amanhã vai sair um legal, tá? Amanhã ou depois de amanhã, agora eu não lembro, mas enfim, essa semana ainda vai sair um bem legal, falando sobre o outro jogo dessa Copa do Mundo, outro jogo bem bacana. Então, não se esquece de se inscrever, de ativar o sino pra não perder nada, e obviamente de passar nas minhas outras redes sociais, tá sempre aí embaixo no comentário fixado, tá sempre aí embaixo na descrição. Não se esquece de passar lá também no TikTok e também no Instagram pra me seguir e não perder absolutamente nada do que sai aqui no canal, beleza, rapaziada? Então vamos lá, vamos falar desse jogo, vitória do Brasil 3-0, grande vitória brasileira, pra confirmar o primeiro lugar do grupo, né? Muita gente tava aí com temor, né, um certo temor do Brasil não conseguir vencer, do Brasil ter muita dificuldade, de Marrocos conseguir ser conseguir jogar melhor, conseguir se comportar melhor, conseguir, né, tirar essa diferença de saldo de gols, né? A gente sabe que lá no começo da rodada o saldo do Brasil era 3, enquanto de Marrocos era 1, ou seja, era um resultado assim que trazia um certo medo para muita gente, porque enfim, Marrocos ia enfrentar a seleção mais fraca do grupo, que era o Haiti, enquanto a gente ia enfrentar a Escócia, que querendo ou não é a terceira seleção do grupo, e de certa forma, cara, o Brasil mesmo só teve dificuldade contra a seleção de Marrocos, contra o Haiti. Eu sei que teve muita gente que ficou na bronca, que o Brasil tinha que ter atropelado, tinha que ter feito mais gols, tinha que ter feito 4, 5, 6 gols, tinha que ganhado não sei quanto lá, porque o Brasil criou muito, o primeiro tempo jogou demais, o segundo tempo foi muito abaixo, mas assim, gente, desde o fim daquele jogo eu já tava muito tranquilo na minha. Falei, cara, assim, o Brasil jogou bem, primeiro tempo atropelou, fez o 3-0 merecidíssimo, merecia até ter feito mais gols, teve gol anulado no primeiro tempo, teve gol anulado no segundo. Tudo bem, eu também concordo que eu queria ter visto pelo menos o Brasil fazer mais um, né? Pelo menos um 4-0, né? Teve chance pra isso, acabou não aproveitando, mas muita gente desceu a boca, né? Falou, meu Deus, é a pior seleção da história, os caras não têm vontade nenhuma ali no segundo tempo, era pra ter ganhado demais, era pra ter goleado, pra ter ficado tranquilo no saldo e tudo mais. Mas, assim, gente, eu vou ser bem sincero com vocês que eu fiquei bem tranquilo. Falei, cara, o Brasil conseguiu uma boa vitória, o jogo importante agora é conseguir uma boa vitória contra a seleção da Escócia, pelo menos 2 golzinhos de diferença, porque vendo essa seleção haitiana jogando, né, tanto quanto o Brasil quanto a Escócia, principalmente contra a Escócia na primeira rodada, a gente via que esse Haiti é um time competitivo, até um time competente, não é aquele time saco de pancada que por exemplo, tá sendo a seleção da Tunísia, que até mesmo, por exemplo, o Panamá foi, entendeu? O Panamá que tá resistindo, mas perdeu os 2 jogos também, entendeu? O Curaçao que tomou 7-1, mas também ganhou um jogo, entendeu? Enfim, você tá vendo, né, que tem ruindade nas seleções, mas mesmo assim tem muita coisa que a gente vê e fala, legal, tem muita seleção fraca, mas que já conseguiu fazer coisa nessa Copa, né? O Haiti voltou a marcar gols, né? Quanto a Escócia não fez gol, quanto o Brasil não fez gol, hoje fez 2. Então, assim, até as seleções ruins não são tão ruins assim. Acho que tirando a Tunísia, que realmente foi péssima nessa Copa do Mundo, e o Catar também, esqueci de citar o Catar, todas as outras, as que a gente fala que são as piores mesmo, né? Com o próprio Haiti, Curaçao, a Nova Zelândia, o Panamá, estão conseguindo competir, né? Estão trazendo ali certa dificuldade aqui e ali pros seus adversários.
Marrocos, entendeu? Então, assim, eu sabia que o Haiti não ia perder de 5, 6, 7-0 para Marrocos, mesmo Marrocos sendo uma seleção muito competente. Você conseguiu fazer 1-0, tomou um empate, fez o 2-1, aí tomou um empate, a virada, acabou perdendo por 4-2 mesmo, o que era natural, eu já esperava, obviamente, que o Marrocos ia conseguir ganhar do Haiti, mas não tava preocupado em nenhum momento, falando seríssimo com vocês, não tava preocupado aí de Marrocos fazer um 5-6-0 para cima do Haiti e passar a gente por saldo, né? Minha preocupação maior era justamente o Brasil conseguir ganhar pelo menos por 2 gols de vantagem. Se o Brasil tivesse ganhado por pelo menos 2 gols de vantagem, eu já estaria tranquilo, porque eu sabia que a seleção do Marrocos não ia conseguir ganhar de 4 ou 5 gols de vantagem da seleção do Haiti, como foi o caso, ganhou só 2 de vantagem, menos que a seleção brasileira, que fez 3 gols de vantagem, né? Agora falando do jogo do Brasil propriamente dito, né, foi uma partida, assim, muito boa do Brasil, né? Do primeiro ao último minuto, acho que a seleção brasileira foi muito tranquila, eu acho que a seleção brasileira foi muito segura do seu plano de jogo, eu acho que o Ancelotti conseguiu, enfim, achar um time, né, para essa Copa do Mundo. Eu acho que agora, tirando raras, a não ser que aconteça uma lesão de algum jogador muito importante, né, e tomara que não, né, que passe bem longe disso, inclusive, eu acho muito difícil ele mudar no time e não tem por que mudar, tá? Eu acho que no máximo, talvez eu tiraria o Casemiro, vou botar o Fabinho, mas assim, mesmo o Casemiro, eu acho que ele tem uma certa importância defensiva para esse time do Brasil e, cara, ele não vai sair do time titular, por mais que eu queira, por mais que, por exemplo, você queira ou tanta gente queira, ele não vai sair do time titular, porque ele também tem um papel de liderança muito forte, né? Aí se a liderança dele é impactante ou não, é um outro papo que a gente tem que ter outro dia, mas enfim, não teremos hoje e que não tenhamos nessa Copa do Mundo. Para mim, que ele vá sendo inquestionável até a final e que a gente seja campeão, entendeu? Mas, enfim, talvez a única mudança seria a saída do Casemiro para a entrada do Fabinho, mas fora isso também não é aquela mudança que precisa fazer de qualquer jeito, senão o Brasil vai ser eliminado, vai tomar 15-0, entendeu? Nada disso. É um jogo que vai se comportar. Eu acho que, por exemplo, para um próximo jogo vai ser meio complicado, porque se for o Japão mesmo, a equipe do Japão é muito rápida, é muito ágil, e aí realmente o Casemiro vai dar uma sofrida bacana, porque, enfim, ele é lento, né, rapaziada? Ele é mais do que lento, né? É uma lerdeza da desgraça o nosso querido Casemiro, mas vamos torcer para que tudo dê certo, né? Mas enfim, as mudanças foram justamente o Ryan no lugar do Rafinha, o Rafinha que se machucou, né? E acho que foi até uma boa mudança, o Ryan entrou bem, acho que no jogo passado ele entrou meio nervoso, hoje ele tava um pouquinho nervoso, mas conseguiu ajudar mais a seleção brasileira, acabou perdendo meio que um gol na cara ali no final do primeiro tempo, né? Poderia ter caprichado um pouquinho mais para ter saído daquele gol, mas mesmo assim, uma partida legal do Ryan, e também essa entrada definitiva do Danilo ali na lateral direita, no lugar do Ibañez, né? Então assim, esse é o time que com certeza pro próximo jogo vai jogar, que com certeza vai continuar a ser escalado até, por exemplo, nem que o Rafinha volte de lesão numas oitavas, numas quartas de final, eu não sei se o Ancelotti volta com ele pro time titular. Eu acho que se voltar é uma escolha meio errada, podemos dizer assim, porque ele vai estar meio sem ritmo de jogo, querendo ou não, o Rafinha tá muito abaixo na seleção brasileira, a gente viu do primeiro jogo, a gente viu dos minutos que ele jogou contra o Haiti na semana passada. Então, pra mim, Ryan titular e tá tranquilo, tá bom assim, deixa ele lá, que eu acho que ele tem tudo pra ir melhorando jogo a jogo, né? Então, assim, o Brasil obviamente conseguiu fazer o gol numa bola entregada, né? Tudo bem, tem aquele baita trabalho, né? A melhor coisa, de fato, da seleção brasileira do Ancelotti desde que ele chegou é justamente essa pressão alta, né? E mais uma vez o Ryan pressionou muito bem ali o marcador da equipe da Escócia, ele acabou errando o passe, né? Tocou no pé do Ryan e aí sobrou fácil ali pro Vini, que assim, o Vini, obviamente, se a gente tá falando de uma Copa do Mundo cheia de protagonistas, né? Na Argentina tem o Messi, na França tem o Mbappé, na Noruega tem o Haaland, em Portugal apareceu o Cristiano Ronaldo, na Inglaterra tem também ali o Harry Kane, né? E a gente fala, quem que é o protagonista do Brasil? É o Neymar? Não é o Neymar, gente, é o Vini Júnior, mais uma vez mostrando por que ele é o protagonista da seleção brasileira. 2 gols hoje, 1 gol semana passada, 1 gol na primeira rodada, já são 4 gols na Copa do Mundo, não é o artilheiro porque o artilheiro é o Messi com 5 gols, mas mesmo assim é uma Copa do Mundo excelente do Vini Júnior, tá? Foi muito bem nos 3 jogos, né? Ele foi melhorando. Esse jogo foi melhor que o passado, que tinha sido melhor que o anterior, né? Então, assim, que bom que a gente tem esse cara pra chamar a responsabilidade, que não é o Neymar, porque a gente sabe que o Neymar, tudo bem, entrou hoje, legal, que bom que a gente viu o Neymar em campo, tá sem ritmo de jogo, né? Acredito que o Ancelotti colocando ele mais vezes em campo tem tudo pra aumentar o ritmo de jogo dele e tudo mais, mas ele obviamente hoje não é mais o protagonista da seleção brasileira e nem pode ser, né? Não tem mais condições pra isso, e o Vini Júnior, enfim, tomou as rédeas disso e tá indo muito bem, né? Sem críticas pro Vini, fez um bom jogo, um grande jogo hoje, mais uma vez, não só por conta dos gols, eu acho que ele faz
faz um trabalho de pressão muito forte nessa seleção, na seleção do Ancelotti, né? Como eu disse, é uma forma de jogar já muito característica dessa seleção, já era característica nos trabalhos do Ancelotti no Real Madrid, por exemplo, quando tinha o Vini também como principal jogador. Então, conseguiu. Fez essa pressão, subiu as linhas, retomou essa bola, e aí a Escócia obviamente já viu que seu jogo ia ser bem complicado, né, já com 6 minutos de jogo, você tomou um gol daquela forma, né, inclusive vale ressaltar a baita frieza do Vini Júnior ali no primeiro gol, né, conseguiu parar a bola, limpou muito bem o goleiro da Escócia e bateu sem goleiro ali, sem chance, um gol fácil. Tudo bem, né, o Vini é tão craque que parece que vários gols que seriam muito difíceis ele faz parecer fácil, né, mas esse definitivamente foi, acho que um dos mais fáceis da carreira dele. Mas cara, assim, tem que ter a categoria pra driblar o goleiro e tudo mais, enfim. Então, Brasil 1-0, 6 minutos, 6, 7 minutos de jogo ali, com certeza a pressão já estava muito maior pro lado da Escócia, querendo ou não, eles sabiam que não eram favoritos pro jogo de hoje, sabiam que ia tentar dificultar o jogo ao máximo, né, mas eu me surpreendi, eu de fato me surpreendi. Eu esperava a Escócia fechadinha desde o primeiro minuto. É bem verdade que eles se atiraram um pouquinho ali nos primeiros 10 minutos, mas aí tomaram o gol, precisaram recuar, o Brasil ficou mais ali com a posse de bola, não conseguiu encontrar tantos espaços assim, mas o Brasil mesmo assim conseguiu, né, bola cruzada na área, o Brasil tem muita qualidade quando retoma essa bola, quando consegue criar muito rapidamente suas jogadas de ataque, e às vezes a Escócia conseguia, acabava cedendo essas oportunidades para a seleção brasileira, e obviamente com o Vini Júnior de um lado, o Ryan do outro, o Matheus Cunha também é um cara que sempre ajuda nessas jogadas, nessas rápidas retomadas de bola e tudo mais, o Brasil vinha trazendo muito perigo. O segundo gol saiu, foi um gol legalíssimo, né? Vamos lembrar, gol legalíssimo. O jogador da Escócia que lerdou ali, baita lerdão, acabou se embananando com a bola ali, e o Vini tomou a dianteira. Não é que o Vini chutou o pé do jogador da Escócia, nada disso. O Vini tomou a frente, o jogador da Escócia acabou acertando o tornozelo do Vini, e o Vini tomou a frente e fez um gol legal, assim, gente. Cansei de ver gol barra lances nessa Copa do Mundo que teoricamente seriam duvidosos, que seria aquela coisa, putz, será que o VAR vai chamar? Acho que o VAR vai chamar, hein? E não chamou, seja pra anular gol, seja pra marcar pênalti ou pra desmarcar pênalti, o VAR nessa Copa do Mundo não tá quase aparecendo, mas por algum motivo resolveu aparecer nesse lance, e aí anulou uma anulação completamente errada do gol do Brasil, que assusta, gente, assusta porque, cara, assim, se fosse uma coisa que tava acontecendo em todo o jogo da Copa, já aconteceu com inúmeras seleções, a gente fala, beleza, esse critério da Copa ainda tá errado de anular, mas é uma coisa que tá acontecendo em vários jogos, aí a gente passa um pouquinho de pano, mas cara, quando é uma coisa que não tá acontecendo na Copa do Mundo, e é um lance que obviamente não é falta, porque é o Vini que toma a frente dele, não é o Vini que chuta o calcanhar, que coloca o pé na frente do pé do jogador da Escócia pra ele cair, pra ele chutar, pra ele tropeçar, enfim, qualquer outra coisa, aí, cara, uma coisa que, assim, assusta, né? Não é possível que o juiz anulou. E aí, obviamente, sim, é uma das piores arbitragens da Copa, tá? Eu acho que dos jogos que eu vi quase todos os jogos da Copa do Mundo, né? Eu só não vi esse jogo agora de Marrocos e Haiti, né? Vi ali bem uns pouquinhos, né? Tava vendo mais os lances dos gols mesmo. E teve uns 2 outros jogos que um acabei dormindo e o outro eu não vi, porque foi justamente o jogo de Marrocos na semana passada, antes do jogo do Brasil, porque eu tava no bar com os meus amigos, a gente tava conversando, bebendo, enfim, tudo mais. Não prestei atenção no jogo. Então, assim, mas de todos esses jogos que eu vi, teve arbitragem meio ruins, teve boas arbitragens, e teve essa arbitragem de hoje do jogo do Brasil, que foi péssima, né, gente? Não precisa nem dizer que foi uma das piores da Copa. Pra mim, a pior da Copa do Mundo, tá? Não sei se você tem alguma outra opinião aí, mas pra mim, essa arbitragem do Brasil e Escócia foi a pior da Copa, assim, de longe. E aí, o Brasil diminuiu um pouco, acho que o Brasil sentiu esse gol anulado, tinha tudo pra fazer um 2-0 com 20 minutos, 25 minutos do primeiro tempo, e ia ficar muito tranquilo na partida, né? Não que o jogo foi difícil pro Brasil, muito pelo contrário, foi um jogo muito fácil, mas, assim, sentiu, abaixou um pouquinho, teve a pausa para hidratação depois desse gol anulado e tudo mais, né? Isso contribui para diminuir o ritmo do jogo. Então, é uma coisa que acabou prejudicando a seleção brasileira, esse gol anulado, essa pausa para hidratação. O Brasil caiu um pouquinho de ritmo, mas ali depois dos 35, 40 minutos do segundo tempo do primeiro tempo acabou voltando, né, voltando a carga, voltou a pressionar, e aí o Bruno Guimarães, que hoje foi pra mim o segundo melhor em campo, o Bruno Guimarães hoje jogou muita bola, conseguiu antecipar muito bem ali a marcação, e também posteriormente conseguiu cruzar uma bola na medida na cabeça do Vini, que aí obviamente o goleirão da Escócia saiu mal demais, mas o que o Vini tem a ver com isso? Absolutamente nada, e mandou muito bem na bola, belíssimo gol de cabeça ali do Vini,
2-0 no finalzinho do primeiro tempo, para aí, de fato, a gente ir bem tranquilo pro vestiário, com a vantagem que a gente já merecia, né? 2-0, acho que era um placar justo mesmo, porque a Escócia tinha chegado nenhuma vez praticamente, né? Tudo bem, rondaram a área ali do Brasil, mas o Alisson mesmo foi fazer defesa só no segundo tempo, né? E aí no intervalo, né, na substituição, voltamos pro segundo tempo o Brasil deu uma cozinhada a mais no jogo, mas assim, gente, normal também, né? 2-0, a gente já tava, com certeza chegou a informação no vestiário que já tava 2-2 o jogo de Marrocos, não tava, sei lá, ganhando de 3-4-0 pros caras acelerar o passo, então eles sabiam, não, gente, calma, e assim, gente, quando o Brasil conseguiu fazer o 3-0, né, naquele chute do Matheus Cunha, né, mais foi um bom passe do Casemiro, tá? Vou dar o braço a torcer aqui, foi um bom passe do Casemiro, o Bruno Guimarães, tudo bem, ele ganhou na disputa com o jogador da Escócia, muito bom ponto pro Bruno Guimarães, que depois carregou a bola até dentro da área, conseguiu parar ali, e serviu o Matheus Cunha pra bater ali meio sem goleiro pra fazer o terceiro gol. Quando saiu 3-0 eu já fiquei muito tranquilo, já sabia que obviamente o Brasil ia ganhar a partida, que obviamente Marrocos não ia conseguir tirar essa vantagem, até porque, se não me engano, tava 3-2, a Marrocos precisava fazer 4 gols, e isso obviamente contando que o Brasil não tomasse nenhum, né? Se o Brasil não tomasse nenhum, o Marrocos ainda precisava fazer 4 gols, ganhar de 7-2 da seleção do Haiti para conseguir passar em primeiro do grupo por conta do saldo de gols, né? Mas, e vendo o jogo, né, sabendo como é que tava o jogo, a gente sabia que tava um jogo muito complicado, eu já esperava que fosse um jogo muito complicado pro Haiti, eu não esperava que o Haiti fosse atropelar, como eu falei no começo do vídeo. E aí, nesse trabalho, é muito bom esse trabalho de pressão alta da seleção do Carlo Ancelotti, né? Acho que ainda tem muitos altos e baixos, eu ainda acho que a defesa sofre muito. Eu não sei porquê, porque tecnicamente era pra defesa da seleção brasileira ser a melhor da Copa do Mundo, ou pelo menos uma das 3 melhores, né? Tudo bem, não tomou gol hoje, não tomou gol contra o Haiti, mas eu ainda acho que sofre mais do que precisa, né? Acho que tem muito cruzamento, tudo bem, né? Foi muita jogadinha de cruzamento na área, né? Eu acho que nisso especificamente, em bola alçada na área, em bola longa, em cruzamento, eu acho que a seleção brasileira tem muita dificuldade de marcação, muita mesmo. Tem que melhorar muito o Ancelotti, né? Isso obviamente incluindo os zagueiros principalmente, né? O Gabriel Magalhães e o Marquinhos, mas também principalmente em escanteio, que aí todo mundo concentra ali dentro da área para marcar, mas parece que sempre tem alguém ali na sobra, parece que sempre a equipe adversária acaba conseguindo ganhar essa bola por alto, né? Não é à toa que aquela cabeçada do McTominay, que foi a bela defesa do Alisson, foi justamente num lance desse, né? Ele subiu mais alto que todo mundo, teve ali uma falha de marcação, agora eu não me lembro se foi do Casemiro ou se foi do Douglas Santos, que deixaram o McTominay subir sozinho. Mas o Alisson, de novo, fez uma boa partida, né? Boa Copa do Mundo do Alisson, gente. Boa Copa do Mundo do Alisson. Teve aquela rateada no primeiro jogo, né? Quando saiu do gol todo troncho. Mas no jogo passado contra o Haiti fez boas defesas. Hoje fez 2 boas defesas também. Tô feliz com o Alisson. Acho que ele descobriu o hack, né? O hack é deixar o cabelo crescer e parecer o Cássio. Então é isso, né? Agora o Alisson parecendo o Cássio. Vai pegar tudo. Não se preocupa, torcida brasileira. Agora o Alisson vai pegar tudo porque tá parecendo o Cássio. E é isso. E aí o Brasil foi cozinhando, entrou o Neymar, né? O Neymar entrou ali. Teve uns lances que acho que ele até foi bem, né? Conseguiu acelerar, correu e tudo mais, mas no geral tá meio fora de ritmo ainda, né? Não vou aqui crucificar o Neymar também, né? Vou falar que, meu Deus, Neymar lixo, entrou em campo, ele não acertou nada, não fez nada demais, não fez nenhum gol. Não vou fazer isso, né? Eu sei que o cara tá meio fora de ritmo. Teve alguns lances que ele tomou uma decisão meio errada ali, mas assim, o cara entrou agora depois de um mês machucado, entendeu? Então, beleza, tá tranquilo, não tem por que criar crise, né? Ainda mais porque o Brasil ganhou. Entrou o Gabriel Martinelli, não fez uma partida muito boa não, vou falar a verdade. Entrou o Endrick, tocou ali acho que umas 3 vezes na bola, né? Hoje o Ancelotti colocou ele de ponta, né? Tudo bem que ele faz essa função de ponta, mas ele acabou colocando o Vini de um lado, o Endrick do outro, o Neymar meio ali de centroavante / falso 9, né? E tá certo, né? Porque a gente sabe que o Neymar hoje em dia não é mais ponta, fazer o quê? Mas, querendo ou não, o Brasil deu aquela controlada ali no segundo tempo, a Escócia chegou um pouquinho mais, como eu disse, na bola alçada na área, acho que essa seleção brasileira ainda sofre muito, acho que o Ancelotti precisa corrigir isso, porque tem seleções de grande estatura no caminho do Brasil, por exemplo, a seleção norueguesa, pode ser um confronto nas oitavas de final, um Brasil e Noruega, e cara, a seleção da Noruega, se não me engano, é a mais alta da Copa do Mundo, né, na média da estatura dos jogadores, então isso pode ser uma baita dor de cabeça pra gente, que o Ancelotti
tem que ficar de olho, tem que prestar atenção, porque tem que corrigir isso. A gente pegar um Brasil e Noruega, os caras vão ganhar todas por cima, vai fazer uns 2, 3 gols na gente de cabeça, seja de escanteio, seja de cobrança de falta, seja até mesmo bola alçada na área. E eu não tô falando nem só do Haaland, tá? Tô falando de zagueiro, meio campista, o Sorloth, que é outro jogador que também joga ali em companhia com o Haaland na frente, entendeu? Tem que corrigir isso. Eu acho que essa é a única crítica que fica pro jogo de hoje, porque assim, tudo bem, eu ainda acho que falta um pouquinho do repertório de criação de jogada da seleção brasileira, mas eu acho que isso tá melhorando jogo após jogo. Obviamente que hoje, amanhã e sempre, a principal estratégia dessa seleção brasileira vai ser muito subir essa linha de marcação, fazer esse abafa, retomar essa bola ali na frente da área, ou até mesmo dentro da área, como foi hoje no primeiro gol do Brasil, mas cara, tá melhorando, o Brasil tá melhorando. O ponto concreto é esse. Foi muito bom hoje o Brasil ganhar e ganhar jogando bem, porque podia ganhar em um 1x0 cagado, num 2x1 sofrido, onde a Escócia foi melhor, entendeu? Não tomamos nenhum sufoco em nenhum momento. Eu tava esperando muito mais essa seleção escocesa, pra falar a verdade pra vocês. Contra a seleção do Haiti, contra a seleção de Marrocos, eles pressionaram bem mais, né? Conseguiram arrumar bem mais espaço, mostrando, querendo ou não, que a seleção brasileira é melhor que a seleção de Marrocos mesmo, tá, gente? Muita gente falando, enchendo a boca, falou que o Brasil é uma bosta, Marrocos é muito melhor. Não é muito melhor, não. Uma grande seleção Marrocos, muito competente, tem tudo pra fazer um jogaço nos 16avos de final, tá? Acho que vai ser um dos melhores jogos dos 16avos de final, esse Holanda e Marrocos. Mas calma, gente, calma. O Brasil realmente foi mal, poderia ter perdido aquele jogo naqueles 30 minutos iniciais do primeiro tempo, mas depois disso a gente conseguiu equilibrar o jogo, né? Você sabe disso, você tá vendo. Não foi um jogo brilhante da seleção brasileira, mas não foi aquele amasso histórico que a gente tomou de Marrocos os 90 minutos. Então calma, gente, calma. Vitória, 3x0, 3 pontos, 7 pontos, mais 3 pontos, 7 pontos no total, 6 gols de saldo, 7 gols feitos, somente um sofrido, e a próxima fase tem tudo pra ser um Brasil e Japão, que aí vai ser um jogo muito complicado. E assim, gente, querendo ou não, agora não vai ter vida fácil, gente, não vai ter vida fácil, nenhum dos próximos jogos vai ser fácil, seja contra o Japão, seja contra a Suécia. Eu acho que obviamente contra a Suécia, se for Brasil e Suécia, aí é uma facilidade muito tranquila. Eu não tô considerando a Holanda, gente, porque a Holanda enfrenta a Tunísia na última rodada, tá? E assim, por mais que a seleção japonesa consiga ganhar da Suécia, a Holanda deve conseguir ganhar, e por um saldo grande, né? Uma situação meio parecida com o Brasil e Marrocos nesse grupo também. Então, nem considero um Brasil e Holanda na próxima fase. Tô considerando aqui um Brasil e Japão, que é o resultado, assim, 98% provável, né? E assim, querendo ou não, é um jogo chato, vai ser um jogo difícil, mas eu vejo o Brasil ainda melhor, ainda com plenas capacidades de conseguir classificar, tá bom, gente? Eu acho que o Brasil tem um caminho ok até ali umas quartas de final, quando pode enfrentar uma seleção da Inglaterra. E eu nem acho essa seleção da Inglaterra assim o top mundial, né? Ganhou muito bem da Croácia na primeira rodada, mas contra a Gana não jogou nada, né? A Gana fez uma retranca ferrenha ali, né? Uma baita retranca do Carlos Queiroz, e a Inglaterra conseguiu nada, né? Acho que a chance mais aguda do jogo foi justamente de Gana. Então, assim, calma com a seleção da Inglaterra também. Calma, gente, calma. Então, assim, tem tudo pro Brasil ter uma dificuldade grande mesmo. Quem sabe aí numas quartas, numa semifinal, mas não vai ser jogo fácil. Contra o Japão, contra a Suécia, contra a Noruega nas oitavas, contra a Costa do Marfim nas oitavas também, por exemplo. Mas, entendeu? Poderia ser pior, sempre pode ser pior, tá, gente? Então, vamos nos agarrar aí nesse Brasil e Japão, que eu tô confiante, acho que dá pra gente. E, obviamente, esse vídeo dessa análise pós-jogo é só segunda-feira, dia 29, depois do jogo. O jogo começa 2 da tarde. Oh, que beleza, ninguém trabalha, que legal. Não que eu trabalhasse, né, entendeu? Mas vocês entenderam, mas eu sei que você trabalha aí, eu sei que um monte de gente trabalha, 95% da seleção da população brasileira trabalhando, deu graças a Deus que esse jogo é 2 da tarde, de uma segunda-feira ainda por cima, né? E é isso. E pra finalizar o vídeo de hoje, rapaziada, aquela análise do melhor em campo, não tem jeito, né? Melhor em campo no primeiro jogo, melhor em campo no segundo jogo, melhor em campo no terceiro jogo. Vinícius Júnior. Parabéns, Vini. Tá jogando demais, chamou a responsa, de fato, o protagonista da seleção brasileira, como tem que ser, como deve ser e como a gente espera de você. Se a galera cobrava você, né? Falava que o Vini jogava muito, que a gente sabia que você é um cara de muita qualidade, que você tinha e podia ser o cara da seleção brasileira, e você agora é o cara da seleção brasileira, não só por conta dos gols. Eu nem acho que hoje o Vini fez um segundo tempo brilhante, acho que fez um segundo tempo bem abaixo, mas o primeiro tempo ele foi tão bem, nessa Copa ele tá tão bem que a gente passa esse paninho aí pra ele. Então é isso, muita confiança no Vini, acreditando muito nele, acreditando muito na seleção brasileira, e querendo ou não, eu acho que
O caminho das pedras tá por ele, né? Ele tem tudo pra ser o principal jogador, a principal arma do Carlo Ancelotti, como ele já era no Real Madrid, como ele tá conseguindo fazer aqui na seleção brasileira, né? Que bom. Se tem uma coisa que a gente tem, que a gente pode contar, é isso. E que bom que a gente pode contar, né? E é isso, rapaziada. Finalizando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todos e a todas que mais uma vez acompanharam esse vídeo aqui comigo. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, pela paciência, por tudo. Não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever se não é inscrito. Compartilha com seu amigo, compartilha com a sua amiga, compartilha com todo mundo. E me siga nas outras redes sociais, tá bom? TikTok também, o Instagram, no Twitter. Esqueci de falar, o Twitter tá sempre aí embaixo também. Me segue lá pra falar não só do Brasil na Copa do Mundo, mas de todo o Mundial como um todo, né? Já estamos aí quase na metade das partidas, né? Infelizmente tá acabando. Que tristeza. Não quero voltar pra borracharia, gente. Eu não quero assistir Corinthians e Remo. Mentira, tô brincando. E é isso, tá bom, rapaziada? É isso. Muito obrigado a todos pelo carinho, pela presença, pela audiência. A gente se vê segunda-feira que vem, 16 avos de final, segunda fase. Brasil e Japão, muito provavelmente, tá bom? É isso. Valeu a todos e até a próxima.